Olá, eu sou a psicóloga Lilian Félix, aqui do canal Com Você Psicologia. E o assunto desse vídeo é ruim ser adulto? Fique comigo, curta e compartilhe, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e se inscreva aqui no canal. Nos últimos dias, uma coisa tem me intrigado nos atendimentos que eu tenho realizado de alguns adolescentes, pré-adolescentes e até alguns jovens. Eles vêm demonstrando um certo receio, um medo, uma crença em relação a ser adultos. Eles dizem, verbalizam no consultório: não quero ser adulta, não queria crescer, não queria ter a minha própria vida, ter que escolher, ter que ser independente, ter que fazer tudo sozinho. E aí, isso tem me levado a refletir, porque aqui no canal sempre trazemos uma reflexão para vocês em torno do que as nossas crenças fazem em relação aos nossos comportamentos, aos nossos sentimentos, à nossa forma de interpretar a vida, como isso interfere no nosso dia a dia, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, até mesmo inconscientes. Então, isso tem me feito refletir e eu quis trazer para vocês nesse vídeo uma reflexão, tanto para esses adolescentes, pré-adolescentes e jovens, quanto para os pais, professores, as pessoas, os adultos que convivem com essas crianças. Qual é a mensagem que vocês estão transmitindo? E qual é a mensagem que vocês, adolescentes, crianças, estão recebendo? Qual a imagem que vocês estão formando sobre a vida adulta, sobre ser adulto, sobre o mundo dos adultos? Acontece que o que eu ouvi ao refletir com esses jovens é que eles não querem ser adultos porque eles têm medo. Medo de ter que escolher, medo de assumir as decisões, medo de errar. Eles têm uma ideia, uma falsa crença de que ser adulto é um peso, é um fardo, que ter que trabalhar é ruim, de que é tudo muito cansativo, é muito difícil, é muito desgastante. Eles não têm uma visão da vida adulta como algo prazeroso. E aí eu gostaria de refletir com você a respeito dessa visão. Será que ela não está um pouquinho distorcida ou muito distorcida? Será que é realmente ruim ser adulto? Ou será que você está focando só nos adultos que reclamam o tempo inteiro, que têm uma visão negativa da vida que levam em função das escolhas que fizeram, ou em função até de não escolherem, né? Por exemplo, uma pessoa que vive se queixando, reclamando do trabalho o tempo inteiro, transmite para o adulto e para si mesmo que o trabalho é algo ruim. É ruim ter que acordar e ir trabalhar, é difícil, é desgastante, é um peso. E a criança, o jovem, o adolescente, absorve isso como sendo uma verdade. Mas será que é ruim mesmo? Ou será que essa pessoa está no lugar errado, na função errada, ela é mal remunerada, ela não tem reconhecimento nesse trabalho? Será que não é tudo isso que está fazendo com que a visão dessa pessoa sobre o trabalho seja ruim? Afinal, essa pessoa não deve estar exercendo a missão de vida dela, ela não deve trabalhar com algo que dê prazer, algo que goste. Então, para essa pessoa, essa vivência, essa experiência, a crença que ela tem sobre o trabalho é algo muito ruim. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes, quando a escolha é bem feita em torno da profissão, quando a pessoa consegue se inserir no mercado corretamente, quando a pessoa é um profissional responsável, quando a pessoa faz aquilo que gosta e faz bem feito, a profissão não é um fardo, ela é um exercício diário daquilo que a pessoa gosta, do talento, do dom. É bom, é satisfatório ver o seu trabalho acrescentando a vida de outras pessoas, fazendo
com que as coisas girem, caminhem, né? Eu faço por você, você faz por mim, o outro faz pelo outro, e a sociedade vai caminhando assim, um produz, o outro vende, o outro compra, e assim as coisas vão caminhando. É assim o mercado de trabalho. Mas para que a gente tenha essa visão, né, de que o trabalho é algo bom, eu preciso estar no lugar certo, fazendo aquilo que eu gosto, né, sentindo que o meu trabalho ele tem uma utilidade, que eu sou reconhecido, que eu sou bem remunerado. Então são todas essas variáveis que influenciam. Mas aí eu falei até agora de um tópico só, que é o trabalho. Mas para as crianças e adolescentes tem várias outras questões implicadas, né? A questão de cuidar dos filhos. Eu ouvi de alguns jovens, não quero virar adulto, ter que cuidar de filho. Será que por virar adulto você tem que cuidar de filho? Você tem que ter filhos? Qual a obrigatoriedade? E outra coisa, será que cuidar de filho é algo ruim? Ou será que a vivência de alguém que você está observando, de algumas pessoas, é que é difícil, é que é dolorosa? Talvez porque essa pessoa nem queria ter filho e teve, talvez porque essa pessoa não conseguiu exercer essa maternidade ou essa paternidade de uma forma satisfatória, ainda não encontrou os caminhos para poder se equilibrar direito nessa vida e viver o lado bom disso. Será que você não vê só os momentos que essa pessoa se queixa, se reclama, mas existem muitos momentos bons também? Os jovens também trazem preocupações em relação a contas. Por quê? Eles escutam muito em casa. Quando você crescer, você vai ver, porque você tem que trabalhar para pagar conta, e só conta, e só conta, e só conta. E aí, a reflexão que eu faço com eles é a seguinte: sim, mas as contas representam o quê? As contas representam a nossa escolha de consumo. Se eu tenho gastos com filho, é porque eu escolhi ter filhos, ou eu não escolhi me prevenir em algum momento. Se eu tenho gastos com viagem, eu escolhi viajar, então as contas chegaram. E é assim que acontece. O adulto, ele faz escolhas o tempo inteiro. A criança não tem esse poder de escolha. Então, é difícil ter que lidar com as contas que chegam? Talvez sim, se você não é uma pessoa planejada, que tem suas contas bem equilibradas, pode ser que seja assim. Mas será que também, se você voltar um pouquinho no tempo e pensar quando você era criança e queria alguma coisa e ter que pedir, muitas vezes não ganhar e ficar com aquela frustração, lidar com aquilo e desejar de novo uma outra coisa e também não poder e ter que esperar quando a pessoa pode te dar, quando a pessoa quer te dar e não poder escolher, será que isso também não era ruim lá no passado? Porque o que eu mais escuto são as crianças querendo ser adultos. Crianças bem pequenas mesmo. Quando eu crescer eu vou poder dirigir. Quando eu crescer eu vou poder entrar naquela festa, naquela boate. Quando eu crescer eu vou pegar o meu dinheiro e vou comprar o que eu quiser. Quando eu crescer eu que vou escolher. E é isso mesmo. Quando você crescer, você vai poder escolher. Só que o medo deles é quando estão crescendo, se tornam adolescentes e jovens, eles já têm um pouquinho mais de consciência de que escolher também implica arcar com as consequências dessa escolha, caso essa escolha não seja assertiva. Então, o que a gente precisa mesmo é ensinar esses jovens a escolherem. Que eles comecem o treino das escolhas desde criança, com pequenas escolhas, e ao longo da adolescência, da juventude, eles possam ir fazendo escolhas para amadurecer esse processo, para que na fase adulta eles não tenham preocupação com isso, não tenham temor, não tenham medo. Mas que eles também entendam que escolher, mesmo sendo responsáveis, mesmo ponderando as coisas, também pode acontecer erros. Só que uma crença que eles têm é: quando eu ficar adulto,
eu vou estar sozinho para resolver as coisas. Eu vou ter que escolher sozinho. E não é bem assim, né? A gente não é sozinho. A gente cresce, a gente tem poder de decisão. Mas a gente, quando vai fazer uma decisão, a gente conversa com um, conversa com o outro, toma opinião, a gente pede conselhos a pessoas que são mais experientes no assunto, que estão próximas, pessoas que torcem pela gente, que estão do nosso lado. Então, essa decisão não é assim tomada tão sozinha do nada. Essa decisão é amparada pelo processo, né, pela vivência, pela experiência de outras pessoas. E ainda que dê errado, nós não estamos sozinhos no mundo. Nós não vamos tomar aquela decisão ali, deu tudo errado, eu não tenho ninguém mais comigo. Na grande maioria das vezes eu vou, mesmo adulto, continuar tendo meus pais, avós, tios, primos, parentes, amigos, pessoas com quem eu posso contar e que estarão do meu lado para me ajudar a levantar, tomar um outro rumo, seguir num outro caminho. Então, essa crença, essa visão de que ser adulto implica estar sozinho para fazer as decisões, as escolhas, ela é uma visão distorcida. Só que é a visão que muitos adolescentes e muitos jovens têm em função da vivência que tem em casa, ou em função de coisas que assistem, que escutam, dos comentários que rondam na maioria dos lugares, das queixas, das reclamações. E aí, a intenção desse vídeo é fazer com que os pais, os amigos, os professores, as pessoas que convivem com essas crianças e adolescentes e adultos revejam seus comportamentos, a visão que vocês estão passando sobre a vida adulta, se vocês estão passando somente uma visão muito negativista, uma visão de que tudo é ruim, sobre ser adulto é ruim. E se você realmente está fazendo isso, vale a pena refletir por que a sua vida está tão ruim, por que você considera ser ruim a vida de adulto. Por que para você essa vivência é assim tão difícil? Será que você não fez escolhas erradas? Será que não está na hora de rever essas escolhas e mudar algumas rotas? Porque ser adulto não é ruim para todo mundo. E se tem alguém que é feliz, eu também posso ser. E aí eu preciso entender o que falta na minha vida, nas minhas escolhas, nas rotas que eu decidi para mim. O que falta, o que está errado. E fazer as mudanças, aparar as arestas, o que tiver que ser feito ali, para que eu também consiga ser feliz. Não dá para ficar olhando pelo retrovisor, lembrando de um tempo bom que foi a infância ou a adolescência, vivendo de lembranças o tempo todo, viver ali se lamentando e nem com o olhar sempre à frente. Quando eu estiver velho, quando eu aposentar, quando chegar tal época, eu serei feliz. A gente precisa aprender a viver o momento presente e ser feliz no presente, com aquilo que aquela fase nos possibilita. A criança precisa aprender a ser feliz enquanto criança, se sujar, brincar, não ter hora para acordar, não se preocupar muito, demasiado com provas, com resultados, porque isso não é da infância. Ela precisa viver aquela fase ali ao máximo para que ela possa amadurecer, desenvolver habilidades para que na vida adulta ela possa viver uma outra fase plena, feliz, porque ela já passou aquela fase, já viveu aquilo, ela não vai ficar o tempo inteiro voltando para trás e olhando no retrovisor, ela vai ter um olhar de gratidão pela vivência que ela teve na infância, por ter podido experienciar essas coisas. Mas ela não precisa o tempo inteiro ficar fazendo esse regresso, retornando ao passado, porque ela está feliz, ela está realizada com as escolhas que ela fez sobre a profissão a seguir, sobre casar ou não, sobre ter filhos ou não. Isso são todas possibilidades.
Quando eu sou adulta, eu posso escolher onde eu quero morar, com quem eu quero viver, com quem eu quero dividir a vida, se eu quero gastar o meu dinheiro no presente ou se eu quero economizar para o futuro, quantas viagens eu quero fazer ao ano, quantos passeios, se eu gosto de roupa de marca eu compro, se isso não é importante para mim eu não compro. São escolhas, são decisões e a partir dessas escolhas é que a nossa vida vai se contornando, vai se definindo e é a partir dessas escolhas também que vem as consequências que nós vamos arcar ao longo da vida. Se eu não tenho uma adolescência onde eu consiga fazer uma escolha assertiva da minha profissão, bem provável que eu não serei feliz na profissão que eu vou exercer até que eu consiga mudar a rota. Se no exercício da profissão, na vida adulta, eu não me preocupo com o futuro, não guardo um pouquinho, não me preocupo com reservas, com a minha aposentadoria ou com uma forma de me manter quando eu não for útil mais, não tiver mais a mesma condição física de trabalhar, de conseguir o meu sustento, lá na frente eu vou arcar com isso. Então eu quero que as crianças e adolescentes também saibam que esse sofrimento, grande parte dessa vivência que é manifestada é resultado de escolhas mal feitas ou de escolhas não feitas e de decisões que são tomadas ou que não são tomadas no presente. Muito sofrimento poderia ser evitado se as pessoas tomassem algumas atitudes, tomassem algumas decisões, enfrentassem alguns desafios, se propusessem a mudar algumas rotas para que pudessem ter uma vivência, uma experiência mais feliz. Então, a conclusão que eu quero deixar para vocês, que é a conclusão que eu tenho para mim e que eu vejo na vida de muitas pessoas, é que o melhor que se tem a fazer é viver plenamente cada fase, com o olhar naquela fase, se atentando para o que vem no futuro, para que eu tenha uma vivência feliz lá no futuro, mas que eu não viva esperando no futuro e nem olhando para o passado, um momento que já foi feliz ou que será feliz. E que o meu hoje seja somente sofrimento, somente pagar conta, somente correr atrás das coisas, que isso realmente é muito difícil. E aí, vivenciar essas coisas de uma maneira ruim não causa impacto só para mim, não dá um resultado ruim, não gera sofrimento só para mim. Gera impacto nas pessoas que estão ao meu redor, no meu pai, na minha mãe, na minha filha, no meu filho, no meu cônjuge. Então eu preciso me preocupar também com isso. Com as decisões que eu tomo, com as escolhas que eu faço, porque eu estou formando crenças nessas outras pessoas também. Crenças de que ser criança é bom e de que ser adulto é ruim, ou o contrário. Então nós precisamos estar atentos a isso e dar o nosso melhor para que nós possamos fazer as escolhas certas, as escolhas que mais condizem com aquilo que nós queremos viver. Eu deixo esse recado para vocês, peço que vocês compartilhem esse vídeo com outras pessoas para que elas também possam refletir sobre a vivência delas, sobre a experiência de ser adulto e que os nossos jovens, nossos adolescentes possam escolher modelos de adultos que têm vivências boas, que têm vivências felizes e que eles possam seguir nesse sentido, sem medo de alcançar esse ser adulto de uma forma plena, que eles tenham a consciência de que eles podem crescer, que eles podem se tornar adultos e que não estarão sozinhos, não serão solitários nessas escolhas, nessas decisões, não precisam ter medo. Cuidado, pais e mães, para vocês não estarem incentivando para que as crianças não cresçam, que eles sejam eternamente filhos ali, debaixo da asa do pai, da mãe, que fiquem ali na casa para sempre. A gente precisa educar os filhos para que eles cresçam, para que eles criem asas e voem, alcancem os seus próprios sonhos, para que eles se sintam seguros, capazes de decidir,
de viver a vida deles, de viver as escolhas deles, que eles não tenham medo e não achem que o tempo inteiro tem que ter alguém ali amparando, alguém ali decidindo por eles, como se eles não fossem capazes de fazer isso. É por isso que hoje em dia também temos muitos jovens que estão adiando o casamento, adiando a ida para uma faculdade, adiando sair da casa dos pais e morar sozinhos, porque eles se sentem ali protegidos demais, né? Pais super protetores fazem muito isso e os filhos inconscientemente absorvem isso. Então vamos ter cuidado com essa postura, ela muitas vezes causa danos e que a gente mesmo não percebe que a gente está fazendo isso. Então vamos incentivar as nossas crianças a crescerem sim, a se tornarem adultos responsáveis, que fazem boas escolhas e que são felizes com essas escolhas porque estão fazendo aquilo que queriam, aquilo que têm desejo, aquilo que têm vontade. Eu fico por aqui, deixo o meu abraço, peço que vocês então, se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem.